Olá a todos, meu nome é Sâmia Leite, sou perito odontologista do Instituto Médico Legal, sou especialista em odontologia legal e especialista em odontologia do trabalho. E vou apresentar para vocês um pouco sobre noções de traumatologia odontológica. Primeiramente, eu vou falar sobre o Código de Ética. O Código de Ética Odontológica foi aprovado pela Resolução CFO do Conselho Federal de Odontologia, número 118, de 11 de maio de 2012. No artigo 10, que fala das auditorias e perícias odontológicas, fala: constitui infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Intervir quando na qualidade de perito ou auditor nos atos de outro profissional ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações sempre fundamentadas para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito. Acumular as funções de perito e auditor em procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos. Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos conselhos e que não estejam regularmente inscritas no conselho de sua jurisdição. Negar, na qualidade de profissional assistente, informações odontológicas consideradas necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou outras concessões facultadas na forma da lei sobre seu paciente, seja por meio de atestados, declarações, relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros documentos probatórios, desde que autorizado pelo paciente ou responsável legal do interessado. Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito ou auditor. Realizar ou exigir procedimentos prejudiciais aos pacientes e ao profissional, contrários às normas de vigilância sanitária, exclusivamente para fins de auditoria ou perícia, e exercer a função de perito quando, por parte interessada, tenha tido participação como mandatário da parte ou sido designado como assistente técnico de órgão do Ministério Público ou tenha prestado depoimento como testemunha. For cônjuge ou a parte for parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau, e a parte for paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de comprometer o caráter de imparcialidade do ato pericial ou da auditagem. Ou seja, o perito, antes de fazer qualquer perícia, ele tem que estar atento às infrações que pode cometer no ato da perícia. E falando agora sobre documentos odontológicos, o artigo 18 do mesmo Código de Ética fala: constitui infração ética expedir documentos odontológicos, atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. E agora falando um pouquinho sobre a consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. Essa norma ela foi aprovada pela Resolução CFO número 63 de 2005. Na seção 8ª dessa consolidação fala sobre odontologia legal, artigo 63. Odontologia legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis. Parágrafo único. A atuação da odontologia legal restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se às outras áreas, se disso depender a busca da verdade, no estrito
interesse da justiça e da administração. Ou seja, como você pode compreender, o dentista ele tem que atuar na sua área. Mas se houver uma grande necessidade de perito ou odontologista atuar numa outra área, ele poderá atuar, sim, desde que isso seja de interesse da justiça e da administração. O artigo 64 da mesma norma fala: as áreas de competência para atuação do especialista em odontologia legal incluem identificação humana, perícia em fórum civil, criminal e trabalhista, perícia em área administrativa, perícia, avaliação e planejamento e infortunística, tanatologia forense, elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e atestados, traumatologia odontolegal, balística forense, perícia logística no vivo, no morto, íntegro ou em suas partes e fragmentos, perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presentes, exames por imagem para fins periciais, deontologia odontológica, orientação odontolegal para o exercício profissional e exames por imagens para fins odontolegais. No caso, o perito ODOC vai atuar praticamente na perícia em fórum criminal. E no caso dos exames que esses peritos vão atuar, que nós estamos dando esse treinamento, os peritos vão atuar nos casos de lesões corporais. Para adentrar o nosso assunto propriamente dito, eu vou mostrar um pouco do elemento dentário, para você que é dentista ou para você que é médico, que precisará fazer um laudo odontolegal, eu vou mostrar uma imagem de um elemento dentário. Notem que a região superior do elemento dentário é classificado como a coroa dentária. E o que fica por dentro do alvéolo é a raiz dentária. A coroa dentária, ela apresenta o esmalte, que é o tecido que fica mais externo do elemento dentário, a dentina, que fica logo abaixo do esmalte, e a polpa dentária, que é constituída de nervos e vasos sanguíneos. E dentro do alvéolo, nós temos a raiz, que está envolta pelo cemento e também contém a polpa dentária, que vai da coroa à raiz. Da mesma forma, a dentina também você encontra tanto na coroa quanto na raiz dentária. E o tecido periodontal é composto pelo osso e o tecido periodontal propriamente dito é onde o elemento dentário está inserido. E quanto às noções de traumatologia odontológica, depois de você entender como é formado o elemento dentário, ou relembrar como é o elemento dentário, vamos falar sobre lesões traumáticas do sistema de suporte, fraturas dentárias e mobilidades dentárias. Quanto às lesões traumáticas do sistema de suporte, nós vamos falar primeiramente sobre a concussão. A concussão é uma lesão traumática das estruturas de suporte dos dentes, sem perda da substância e sem ruptura do ligamento periodontal. Após receber um trauma, o elemento dentário é levemente afetado, porém não demonstra sinais clínicos. Não há evidências radiográficas, apenas sensibilidade à percussão. Quando se bate no elemento dentário com o espelho bucal, o periciando o examinado sente uma leve dor. Nesse caso, o trauma não gera sequelas. Poderá haver alguma alteração pulpar que resulte em calcificação. Dificilmente esse trauma vai gerar alguma sequela. Temos também a subluxação. A subluxação é uma lesão traumática com impacto de maior intensidade do que a concussão. Há rompimento de algumas fibras do ligamento periodontal, moderada mobilidade horizontal e hemorragia no sulco gengival. Quando o periciando ou examinado chega com esse tipo de lesão, visivelmente nós detectamos um sangramento leve ali no sulco gengival. As sequelas poderão ser maiores do que na concussão. Maiores percentuais de repercussão na polpa, necrose, calcificações, atresia e reabsorções internas. Nem sempre isso acontece, mas poderá acontecer. Por isso que é importante ficar acompanhando o examinado, solicitar que haja um retorno depois de alguns dias. Depois temos a intrusão. A intrusão ocorre quando a lesão for batida no sentido do longo eixo do dente, ou seja, o elemento dentário ele entra um pouco mais dentro do alvéolo. É uma das lesões mais graves, assim como a avulsão, que nós vamos falar daqui a pouco.
O tratamento, nesse caso, é apenas reposicionar, conter e medicar. No entanto, poderá haver algumas sequelas. No caso, se for um descido, temos um permanente logo abaixo daquele elemento dentário e poderá sofrer um dano. Também poderá haver comprometimento pulpar e reabsorções externas. Depois temos a extrusão. A extrusão, no caso, é o oposto da intrusão. Nesse caso, a batida faz com que o elemento dentário ele saia um pouco do alvéolo. Nesse caso, também há rompimento de grande quantidade de fibras periodontais e vasos com consequente exagerada mobilidade e hemorragia. O tratamento é o mesmo que na intrusão. O elemento dentário deverá ser reposicionado, contido e o examinado deverá ser medicado. Nesse caso, não deverá ser feito pelo perito, e sim pelo dentista que vai fazer o atendimento. As sequelas também são de calcificação, reabsorção e necrose em alguns casos. Nem sempre isso acontece. Também temos a luxação lateral. A luxação lateral ocorre quando há o deslocamento do dente para um dos lados, ou vestibular, palatal ou lingual, mesial ou distal. Geralmente ocorre o deslocamento do dente para palatal, no caso dos superiores, e lingual, no caso dos inferiores. O tratamento também é de reposicionar, conter e medicar, e também poderá haver as sequelas de calcificação, reabsorção e necrose. Lembrando que nem sempre isso acontece. E por fim temos a avulsão. A avulsão é a saída total do dente do alvéolo. É uma das lesões mais graves. Nesse caso, há repercussões funcionais e estéticas que são imediatas. O tratamento, nesse caso, é reposicionar, conter e medicar, e nesse caso também as sequelas poderão ser maiores, também levando em consideração a calcificação, a reabsorção, necrose e muitas vezes a perda dentária. Nessas imagens poderemos exemplificar, no caso, a intrusão na primeira imagem. Na segunda imagem, nós poderemos exemplificar a luxação parapalatina. E na terceira imagem, um caso de avulsão dentária em que o dente saiu totalmente do alvéolo dentário. E agora vamos falar sobre as fraturas dentárias. As fraturas dentárias são classificadas como fraturas coronárias do esmalte, fratura coronária do esmalte da dentina sem exposição pulpar, fratura coronária do esmalte e da dentina com exposição pulpar, fratura coronorradicular, nesse caso envolve esmalte, dentina e cemento, fratura radicular vertical e fratura radicular horizontal. A fratura coronária do esmalte, o tratamento consiste em desgaste, polimento ou restauração. Nesse caso, o elemento dentário não é muito afetado. As fraturas coronárias do esmalte da dentina sem exposição pulpar, o tratamento consiste em colagem no fragmento ou restauração. O elemento dentário, nesse caso, é um pouco mais afetado em comparação quando há apenas a fratura de esmalte. Na fratura coronária do esmalte da dentina com exposição pulpar, o tratamento consiste em endodontia conservadora ou radical e colagem do fragmento ou restauração. Na fratura coronorradicular, o tratamento consiste em endodontia conservadora ou radical sem envolvimento da polpa, colagem do fragmento, osteotomia, que é o aumento da coroa clínica, ou tração ortodôntica para restabelecer o espaço biológico necessário e restauração, ou, no caso, a extração. Na fratura radicular vertical, os tratamentos não apresentam resultados animadores. Geralmente, nesses casos, a perda dentária. No caso de fratura radicular horizontal, o tratamento imediato consiste em preservação para verificar se há consolidação e se a polpa participa no reparo da fratura, ou aumento de coroa clínica e restauração ou apsetomia, ou, no caso, a extração. Nós temos exemplos de dois tipos de fraturas dentárias. Na primeira imagem, nós temos uma fratura dentária com comprometimento da polpa dentária, no caso, há comprometimento de esmalte, dentina e polpa dentária. E na segunda imagem, nós temos o comprometimento de esmalte e dentina. No primeiro caso, há necessidade de tratamento endodôntico e no segundo caso, basta apenas uma restauração. Nessas duas imagens, nós verificamos fraturas radiculares. Na primeira imagem, onde há duas radiografias, nós verificamos uma fratura horizontal no elemento 11.
Na segunda imagem, nós verificamos uma fratura vertical no elemento 41. Na primeira imagem, nós verificamos uma fratura horizontal do elemento 11. E na segunda imagem, nós verificamos uma fratura vertical no elemento 41. E agora falando sobre mobilidade dentária. Existem 3 graus de mobilidade dentária. O grau 1 é quando a movimentação é de 0,2 a 1 milímetro no sentido vestíbulo-lingual e ou no sentido mesiodistal. Grau 2 é quando há movimentação maior que 1 milímetro no sentido vestíbulo-lingual e ou no sentido mesiodistal. E por fim, o grau 3 é quando há movimentação ocluso-apical, ou seja, se o dente intruir ou extruir. Por que nós falamos sobre a traumatologia odontológica? Porque nós precisamos classificar as lesões que nós formos verificar no examinado. Vocês lembram que na apresentação do Dr. Sérgio foram faladas sobre as classificações das lesões, que elas podem ser leves, graves ou gravíssimas. E as lesões dentárias, elas podem classificar uma lesão grave ou uma lesão gravíssima. Por exemplo, no caso perigo de vida, não é classificado pelo médico, pelo dentista. No caso perigo de vida, não é classificado pelo perito odontologista, e sim pelo médico. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, nós podemos citar as fraturas mandibulares ou fraturas maxilares, em que há necessidade de uma recuperação em torno de 45 dias. A debilidade permanente de membro, sentido ou função, nós podemos encontrar nas fraturas dentárias extensas e nas perdas dentárias. Por quê? Porque vão afetar a nossa função estética, fonética e mastigatória. E deformidade permanente também vamos encontrar nas perdas de elementos dentários anteriores. E isso fica a critério do perito, quando ele vai classificar as lesões. Isso é muito subjetivo. O perito pode analisar, por exemplo, uma perda dentária de alguém que nunca perdeu um elemento dentário, ou uma perda dentária de alguém que já tem várias perdas dentárias. No primeiro caso, um elemento dentário vai fazer mais falta do que no segundo caso, ou vice-versa. Isso vai depender da avaliação do perito. E aqui nós finalizamos mais uma apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês.